Bom, pessoal, eu resolvi aqui explicar para vocês algumas questões e vou pedir a vocês também que vocês tenham mais responsabilidade, porque assim, se vocês começarem a acumular as atividades, vocês vão acabar desanimando. Então, nessa quarentena, né, a gente não tem muito o que fazer, pelo menos vamos estudar para a gente não esquecer o que a gente já aprendeu, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei essa atividade aqui de uma escola particular, mas enfim, para a gente revisar números irracionais. Então, vamos aqui, deixa eu jogar para cá, direto para o número 1. Então, lá no número 1, tá assim, olha. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Um número natural não pode ser um número irracional. Lembrando que o número irracional, os irracionais foram números descobertos. Então, será que o natural ele foi descoberto ou inventado, né? Então, só a gente pensar um pouquinho, se é verdadeiro ou é falso, né? Aí você vai ver assim, pô, se ele for verdadeiro, então ele pode ser A, B. Se ele for falso, ele pode ser a C, a D ou a E, tá? Número 2, o conjunto dos números racionais está contido, porque de elemento para conjunto, ou seja, de número para conjunto, se eu posso usar pertence e não pertence. De conjunto para conjunto é contido, ou seja, está dentro, ou contém, que quer dizer tem dentro dele. Então, o natural, como foi o primeiro a ser inventado, ele está contido em todos os outros, com exceção do irracional, né? Mas o inteiro contém o natural e o racional contém o inteiro e o natural, tá bom? Então, ele fala assim, bom, conjunto de números racionais, lembrando que a ordem é natural, inteiro, racional, real, irracionais foram aqui descobertos, tá? Então, o conjunto dos números racionais está contido nos irracionais, na questão 3. O conjunto de números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Uma é o oposto da outra, tá bom? E aí vocês vão analisar tudo direitinho e vão marcar qual é a opção que vocês acham. Então, por exemplo, se botou lá da primeira verdadeira, segunda falsa, terceira verdadeira, falsa, falso, qual que vocês marcariam, tá bom? Na 2, João, com uma calculadora, determinou o valor de raiz de 50 e obteve como resultado 7,0710678. Pode-se provar que esse número tem infinitas casas decimais e não é dízima periódica, portanto, é um número. Quando ele tem dízima periódica, ele é um conjunto. Quando ele não tem dízima periódica, né, que for um número descoberto, ele é outro conjunto. E aí eu quero que vocês marquem qual é. Qual desses números é irracional? Lembrando que todo número que a gente consegue colocar na forma de fração é um número racional, tá bom? Decimais exatos, dízimas periódicas, enfim, né? Na 4, assinale verdadeiro ou falso. Então, a letra grega π representa um número racional que equivale a 3,14159,265. Exato. Ele não falou nada que aproximadamente. Exatamente. Se é verdadeiro ou falso. O conjunto dos números racionais e o conjunto de números irracionais são subconjuntos dos números reais e possuem apenas um ponto em comum. Será que o racional e o irracional têm algum ponto em comum? E toda dízima periódica provém da divisão de dois números inteiros, portanto, é um número racional. Então, dízima periódica, a gente já falou sobre isso, né? É um número racional, sim. Então, não tá nada difícil aqui, não. Na questão 5, verifique se os números são racionais ou irracionais. Então, na letra A é um decimal exato, na letra B é uma dízima, né? Na letra C é um decimal exato, enfim. Vocês têm que ver qual é racional e irracional, né? Se for o caso. Agora, é muito difícil, eu não gosto desse tipo de questão, mas enfim, né? Porque quando ele bota reticências, dá a entender, não exemplifica pra gente, né? Se logo após a reticência vai começar a repetir novamente ou não. Então, é uma questão ambígua. Não gosto desse tipo de questão, mas enfim, acabei colocando. Na 6, calcule com a aproximação de duas casas decimais. Eu vou fazer um vídeo para vocês para explicar como é a aproximação. Eu já falei em sala e vou repetir o modo que eu gosto. Na verdade, tem várias maneiras de você achar um valor aproximado de uma raiz irracional. Mas eu vou gravar para vocês um videozinho
Aí eu coloco para vocês amanhã aí para vocês lembrarem, tá bom? Então essa questão 6, espero o vídeo para vocês conseguirem fazer, tá bom? E aí, estamos quase terminando. No capítulo 2, parece super difícil, então tá assim, o valor da expressão p ao cubo menos 4 elevado a p que está elevado ao quadrado, menos p mais 1, quando p igual a menos 1 vale, parece mega difícil, mas não é. O que vocês vão fazer? No lugar de p, vocês vão botar menos 1, então vai ficar assim a expressão, menos 1 ao cubo, menos 4 elevado a menos 1 que está elevado ao quadrado, então menos 1 elevado ao quadrado vai ficar mais 1, né? Porque o quadrado lá, o 2 é par. Menos, entre parênteses, menos 1 mais 1. Quanto que vai dar isso? Na 2, faz normalmente, então pode fazer 3 ao cubo, que vai dar 27, 4 ao cubo, que vai dar 64, dividido por 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Lembrando que a divisão de frações é super tranquilo, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Se der para simplificar, melhor ainda, tá bom? E aqui nessa 3, que também parece super difícil, o que vocês vão fazer? Bom, primeira coisa, não se assustem. Então tá assim, 3 elevado a n vezes 3 elevado a menos 1. Então vai ficar 3 elevado a n vezes 1 sobre 3. Lembrando que na multiplicação vai ser numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Qualquer número vezes 1 é qualquer número. Então 3n vezes 1 vai ficar 3n sobre 3, tá? Mais 3n vezes 3 elevado a 1. E embaixo, 3 elevado a n vezes, aí vai ficar 1 sobre 3, então vai ficar 1 sobre 9. Armem aí, tentem fazer, tá bom? Se não conseguir, não tem problema, eu quero que vocês tentem, tá? Na 4, em hotel com 200 apartamentos, o consumo médio de água por apartamento é de 100 litros por dia. Qual a ordem de grandeza do volume que deve ter o reservatório do hotel? Em metros cúbicos. Gente, lembrando que 1 litro é um decímetro cúbico, tá? Então, pode pesquisar na internet como passar de decímetro cúbico para, de metro cúbico para decímetro cúbico. Tem aquela tabelinha que vocês aprenderam, sei lá, acho que no 6º ano de geometria, né? Tem gente também que não teve geometria, mas enfim, dá uma pesquisada, tá? Na 5, nos trabalhos científicos, números muito grandes ou próximos de zero são escritos em notação científica, que consiste em o número x tal que esse número x, a mantissa, tem que ser maior que ou menor que 10, multiplicando por uma potência de base 10. Assim sendo, olha só, quantos números tem após a vírgula? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas para a gente botar a vírgula, teria que botar entre o 4 e o 5, ó, porque o número antes da vírgula tem que ser uma mantissa de 1 a 10, né? Sem contar com 1 e 10. Então, a gente colocaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que teria que andar para a esquerda para voltar para o número. Mas eu vou fazer um videozinho também sobre notação, porque vocês falharam na atividade sobre autismo nessa questão de notação científica, tá bom? E o número 6, então, já estou devendo aproximação de raízes irracionais e notação científica, tá? E na questão 6, a respeito do conjunto dos números reais, assinale a alternativa incorreta com relação à regra de sinais. Então, vocês vão dar uma lida aí, tá super tranquilo. Qualquer coisa pode mandar mensagem para mim, tá bom, gente? E vou ver se eu gravo os vídeos para vocês amanhã. Tô bem enrolada com as aulas do Estado, mas se tiverem 2 ou 3 alunos interessados, já me estimula para me dedicar um pouquinho para vocês. Agora, gente, só tem uma pessoa responsável pela sua aprendizagem, você mesmo. Quem quer aprender, vai se dedicar, vai fazer, vai buscar. Não fica o dia inteiro na internet, vendo as bobeiras da vida. Vamos aproveitar o tempo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.